Então, a gente vai falar nessa aula, tá? Lá na página 29, capítulo 5, da encoprese e enurese. Quem já ouviu falar dessas doenças? Nunca vi. Então, assim, gente, a encoprese e enurese, elas têm esse termo, tá? Mas isso é a incontinência fecal, é o nome dado à incontinência fecal e a incontinência urinária, tá? Diarreia, no caso. Não, assim, necessariamente não a diarreia, porque a pessoa ela não consegue Segurar. segurar o banheiro. Então, assim, é um ato involuntário, né? Ela não sabe que ela está fazendo xixi ou cocô, né? Ele se torna involuntário. Deixa eu aqui colocar a tela para vocês. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Então, gente, a encoprese, tá? É a incontinência fecal nas roupas ou no chão, tá? E ela pode ser voluntária ou involuntária. Voluntária quer dizer que a pessoa ela sabe que ela está fazendo, tá? O cocô, e a involuntária é quando ela não tem mais o controle, tá? A encoprese e a enurese, gente, ela está ligado aos distúrbios esfincterianos. Todos nós temos controle de esfíncter. Quem já ouviu falar esse termo? Eu já. E o que quer dizer? Sem controle. O controle... Pode falar, Marli. Que a pessoa fica sem controle, né? Como que fala? Deixa pra lá. Esqueci como que é essa palavra. Não tem freio. Não dá tempo, né? Não dá tempo, não percebe. Então é assim. O controle de esfíncter, gente, nós adquirimos ele ali na fase da primeira infância, tá? Então, ali que acontece a retirada das fraldas até os 3 anos de idade. Então, se chama controle esfincteriano diurno, né? E o noturno. Então, é o controle que a gente tem ali, essa capacidade que a gente tem de não fazer mais na calça, né? Nem no chão. Então, esse controle esfincteriano, ele se dá nessa fase da primeira infância, tá? Essa incontinência fecal, que é a encoprese, igual eu falei, ela pode ser voluntária ou involuntária. Só que, se tratando da encoprese, a involuntária, que é quando a pessoa não tem mais esse controle, ela não sabe o que ela está fazendo, é relacionada à encoprese e é a mais frequente, tá? Então, assim, esse fato da pessoa fazer o cocô nas roupas ou no chão, ele pode acontecer aí, gente, uma vez no período de 3 meses, tá? E o paciente, ele tem que ter mais que 4 anos de idade, tá? A incontinência fecal, ela não deve ocorrer exclusivamente por efeitos fisiológicos. Por exemplo, alguma coisa que eu estou ingerindo, que pode ser algum alimento diferente ou uma condição médica. Então, por exemplo, eu estou ingerindo um medicamento ou algo que eu comi diferente. Então, eu posso fazer nas calças? Sim ou não? Pode. Posso, tá? Então, isso não é considerado a encoprese, tá? Pelo fato de ser algo que eu ingeri diferente do habitual. Então, assim, a doença, para ela ser diagnosticada, ela tem que acontecer pelo menos uma vez por mês, no período de 3 meses. Então, assim, eu tive um episódio de encoprese agora no mês de junho, tive outro em julho, tive outro em agosto. Pode ser que eu esteja com encoprese, pode ser que eu tenha essa incontinência. Por quê? Eu estou fazendo cocô, mas eu não estou sentindo que eu estou fazendo cocô. Está sendo involuntário e ele começa a se tornar frequente. Então, pessoal, essa doença
ela atinge aí cerca de 1% das crianças que têm 5 anos de idade. Tá? E o que vai acontecer? Ela vai afetar, gente, o desenvolvimento dessa criança. Por quê? A criança que começa a ter a encoprese, ela vai ter uma dificuldade para conviver em sociedade, para conviver com a própria família dela. Por quê? Ela vai se sentir envergonhada, né? E ela vai se sentir com baixa autoestima, ela vai começar a se isolar de outras pessoas, porque, por exemplo, mas por que isso está acontecendo comigo? Se eu for para a escola, por exemplo, ou se eu for na casa da minha avó e de repente eu fiz cocô, sem eu saber o que eu estou fazendo. E adulto? Quando acontece com adulto? É a mesma coisa? É a mesma coisa. A gente já vamos chegar lá, tá, Val? Então, assim, isso pode acontecer com crianças, com adolescentes e com pessoas adultas também, tá? Então, essas crianças que estão tendo esses episódios de encoprese, elas apresentam aí alguns traços de personalidades que podem ser parecidos. Por exemplo, elas podem apresentar um comportamento mais agressivo, elas podem apresentar ali uma resistência a frustrações que podem acontecer na vida dela. Ela acha que ir para a escola é humilhante, é vergonhoso, tá? Elas vão começar a ter medo. Por quê? Tá acontecendo essas coisas aí da encoprese. E o que pode estar acontecendo na vida da criança para ela estar tendo encoprese? Vocês acham que são só fatores fisiológicos ou tem a ver com alguma outra coisa? Eu acho que tem a ver com alguma outra coisa. Tem a ver com fatores psicológicos, exatamente. A criança ela pode apresentar tanto a encoprese como a enorese se acontecer, por exemplo, a separação de pais, onde a criança não entenda que isso está acontecendo. Ela pode apresentar também pelo fato do nascimento de um irmão, onde ela era só ela e nasceu um irmão, até ela aceitar essa nova condição. Tá? Medo também, né? Medo. Ela pode estar sendo abusada sexualmente. Geralmente acontece muito disso, tá? Medo de alguma coisa. Então, os fatores psicológicos vão influenciar muito aí para essa encoprese estar acontecendo com a criança, tá? Ou medo de alguma outra coisa que esteja acontecendo na vida diária dessa criança, tá? Então, o primeiro passo ali de um cuidador que tá vendo que a criança tá tendo esses episódios de encoprese é sentar ali com o familiar, estar conversando com a pessoa, estar procurando um psicólogo para investigar o porquê desses episódios da encoprese, tá? Então, assim, esse tratamento psicológico, essa psicoterapia é fundamental para a criança que apresenta a encoprese, tá? Tem muito aí fator psicológico que vai estar ligado aí para a criança conseguir superar essa encoprese. Igual eu falei, algum problema familiar, pode ser até brigas cotidianas que estão acontecendo diariamente entre os pais e a criança não está entendendo. Pode ser algo que a criança tenha dificuldade de enfrentar, por exemplo, medo de uma prova na escola, algo que seja ameaça para ela no ambiente escolar, no ambiente familiar, tá? Então, por isso que tem que ter essa investigação psicológica, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Tá bom. E a enurese, pessoal, é nada mais, nada menos do que fazer xixi na cama ou também fazer xixi na calça. Então, a pessoa ela vai ter esse hábito involuntário de urinar, principalmente durante o sono, tá? Ela não sente que ela está fazendo o xixi na cama, durante o sono. Então, assim, a idade, pessoal, para criança sair das fraldas e ter esse controle esfincteriano,
é a fase ali dos 3 anos, né? O máximo assim, até os 4 anos, ela já tem que ter essa autonomia para estar fazendo o xixi na patente, tá bom? Então, assim, a idade que é considerado anormal para a criança tá fazendo o xixi na cama à noite, para os meninos, 6 anos de idade já é considerado que ele está com algum problema, e para as meninas com 5 anos de idade, tá? Então, se isso está acontecendo mais que 2 vezes por mês com a criança, ela pode estar com enurese, tá? Então, assim, a enurese, ela não atinge somente crianças, mas ela também atinge jovens, adolescentes, tá? Então, de 2 a 3% dos jovens também podem sofrer com a enurese. Uma coisa, eu conheci uma mulher lá em Minas, que ela casou e ainda faz, ela disse que na noite de núpcias ela mijou do marido dela. Como é que é? Ela fazia xixi depois de velha. Ela casou, disse que na noite mijou na cama. Ai, Marli, alguma coisa que pode ser fator psicológico para ela pode ter acontecido. Tem a sobrinha prima da minha sobrinha, ela também, já adulta, já velha, ela fazia xixi na cama. Dormia e mijava e não... Então, assim, a enurese, principalmente a enurese noturna, tá? Ela traz aí efeitos psicológicos que podem ser agravados pela falta da pessoa não procurar ajuda, por falta da habilidade do pai em não procurar ajuda para lidar com essa situação, tá? Por quê? Às vezes o pai e a mãe podem interpretar de uma outra maneira e punir a criança ou o adolescente, o que é errado, porque ele vai agravar a doença, tá? Então é necessário que procure um médico, que procure um psicólogo, tá? Porque a tendência dessas crianças e adolescentes é eles ficarem mais isolados, eles sentirem vergonha, tá? Então o pai e a mãe precisa ali procurar ajuda psicológica e médica para essa criança ou adolescente. Tá? Existe até quando o adolescente ou a criança, por exemplo, eu vou dormir na casa de um amiguinho, por exemplo. Quando ele está fazendo um tratamento, existe uma medicação que é utilizada aí, que é uma substância que é similar ao hormônio que produz ali no nosso corpo mesmo, no nosso organismo, para controlar a urina. Então o médico ele receita esse medicamento para a criança e ela faz o uso ali na noite, por exemplo, que ela vai dormir fora, para ela não ficar constrangida de talvez fazer o xixi na cama, tá? Porque o nosso corpo produz essa substância que faz a gente ter esse controle esfincteriano, tá? E enurese e encoprese são distúrbios esfincterianos, tá bom? Tá bom. E também tem, gente, a encoprese e a enurese do idoso. Assim, igual a Val estava falando. O adulto que você fala, Val, qual idade? Idoso. Idoso, isso existe. Da mesma forma que existe em crianças e adolescentes que vão sofrer com essa encoprese e enurese, existe os idosos, principalmente, gente, após os 80 anos. Tá? Muitos deles podem apresentar aí problemas envolvidos com essas patologias, com a encoprese e a enurese, tá? Que são situações que também para a pessoa idosa vai trazer constrangimento, tá? Até também o familiar entender que aquilo não é um ato voluntário, que é involuntário, que a pessoa não tem o controle, né? E agir de maneira prudente, procurar ajuda, também pode ser difícil para a pessoa ali, e em muitos casos o próprio idoso não sabe que isso está acontecendo com ele, ou ele não sabe explicar para o familiar que está acontecendo aquilo com ele,
Então ele também fica constrangido, né? Ou às vezes ele procura explicações para isso e se torna difícil dele explicar ou pedir ajuda, no caso quando ele tem a encoprésia ou a enurese, tá? Então isso acontece. A minha mãe pode falar. Falta de segurança, assim, fica se sentindo inseguro, com vergonha de alguma coisa, com medo, daí acontece. A minha mãe, ela tem assim, se ela espirra, aí ela faz xixi. Aconteceu uma vez que nós fomos numa cidade vizinha aqui, aí ela foi com a gente, né? Aí tá volta e tal. Fui eu, ela e a namorada da minha filha. Aí Carol pegou e me ligou. Mãe, aconteceu alguma coisa com a avó? Falei, não. E o banco do carro tá fazendo xixi. E ela fez xixi. Aí eu peguei, levei ela no quarto e fui conversar com ela. Aí ela ficou tão triste, sabe? Assim, ai, minha filha, eu não sei o que está acontecendo. Tadinha. Porque ela já tinha feito peninha muito tempo, 9 filhos, né? Aí a bexiga, acho que a bexiga laceia, e vai aí assim. Eu fui conversar com ela, não, se acontecer alguma coisa, ela me chama, que aí a gente resolve. Mas foi assim. Então, isso que você falou também, Val, é certo que seja, né? Então, assim como as crianças e os adolescentes podem apresentar alguns sintomas da encoprésia e enurese por conta de medo, de insegurança, algo relacionado a essa parte mesmo, ou também de ter medo de contar que isso está acontecendo, vai agravando a situação ali até a gente conseguir, o familiar conseguir identificar. Uhum. Isso acontece sempre quando essa pessoa se sente insegura. Então, sim, com certeza. Às vezes vai num lugar que não quer ir, fica desconfortável, com alguma conversa que não quer conversar sobre aquilo, entendeu? Entendi. Eu percebi esse tipo de coisa. E isso acontece mesmo, é verdade. Acontece, gente. Então, ela pode acontecer em crianças, adolescentes e pessoas idosas, principalmente após os 80 anos, tá? Há casos raros que podem acontecer antes, mas essa doença está ligada também aos fatores, gente, muito psicológicos, tá? Um percentual grande aí de fator psicológico, tá? E o que o cuidador pode fazer aí para auxiliar no tratamento da encoprésia e da enurese? O que vocês acham que ele pode fazer? Acho que a gente tem. A primeira coisa é ter empatia, né? Para com essa pessoa, para a gente conversar, saber conversar, para não deixar a pessoa constrangida, né? Isso. Então, assim, no caso das crianças e adolescentes, uma das coisas que a gente pode fazer por exemplo, principalmente nesse período noturno, a gente evitar ali da pessoa consumir muita fruta, alimentos que sejam mais picantes, porque esse daí, eles vão estimular o esvaziamento gástrico. Então, a pessoa ela vai fazer xixi com mais facilidade. Então, se ela consome esse tipo de alimento, né, é certo que ela vai ali fazer xixi. Intensifica ali o esvaziamento gástrico. Incentivar a família, pessoal, sempre procurar ajuda psicológica. É importante para a gente poder entender esse comportamento, por que a pessoa está sendo afetada pela doença, é medo de alguma coisa, insegurança, algum problema que ela não consegue resolver. Então, por conta disso, a gente precisa procurar ajuda psicológica, tá? Existem também, que a gente pode utilizar para idosos ou crianças e adolescentes, um aparelho, pessoal, que ele dispara um alarmezinho quando ele entra em contato com a urina. Depois a professora vai mandar a foto para vocês lá no grupo. A professora esqueceu o nome técnico. A professora esqueceu o nome técnico, mas o que acontece? No momento da micção ali, ele dispara um alarmezinho e faz com que a pessoa vá ao banheiro, tá bom? Temos também o uso das medicações que eu falei para vocês, que
ela produz o que o nosso organismo talvez não esteja produzindo nesse momento e faz a pessoa ter esse controle esfincteriano. Outra coisa, a gente pode também utilizar os lençóis impermeáveis, tá? Que vai facilitar ali a limpeza, a lavagem da roupa, de cama, sem a gente precisar lavar o colchão, tá? Ou o próprio colchão também, existem colchões que tem ali um revestimento impermeável, é bom da gente estar utilizando, tá? Para a gente facilitar a vida da pessoa idosa, a gente pode identificar banheiros ali para ficar mais fácil para a pessoa encontrar o banheiro. Durante a noite, igual a gente já falou, deixar alguma luz por perto acesa para ajudar a transitação, a movimentação do paciente até o banheiro. Em casos extremos, a pessoa pode utilizar a comadre, o periquito. Todo mundo já ouviu falar desses aparatos aí ou não? Já. É mais usado em hospital, né? É mais usado em hospital. E quando a gente é pequena, a gente utiliza o pinico, né? Quando a gente é criança. Né? A gente vai utilizando o pinico. Quando era a época da professora, era só um negócio redondo de plástico, que era um pinico. Hoje em dia, eles colocaram pinico em forma de sapinho, em forma de tartaruguinha, algo que chama ali a atenção das crianças, né? Ou até virou troninho. Isso, troninho. Até coisas da gente fixar na patente mesmo para chamar a atenção das crianças para ela fazer xixi no local certo, tá? Se a pessoa tiver dificuldade, colocar barras ali próximo aos assentos sanitários. Outra coisa, existem pessoas de má coração que não dão muita água para a pessoa, suco, coisas que ajudam na hidratação ali para a pessoa fazer menos xixi, tá? Isso daí não é prudente. Uso de fraldas descartáveis deve ser utilizados com prudência, tá? Porque a pessoa talvez ela não necessita fazer uso de fralda, né? Então, a gente pode utilizar de outros recursos até a gente chegar nesse uso das fraldas. E quando é o caso da pessoa do sexo feminino fazer a utilização das fraldas, a gente limpar ali com bastante cuidado a parte da região anal, porque como o nosso órgão sexual é mais interno, é propício o aparecimento de infecções, tá bom? E sempre limpar da maneira correta, porque a gente traz ali da vagina para o ânus, né, o resto de fezes, então isso vai propiciar aí o aparecimento de infecções urinárias, tá bom? Vocês entenderam até aqui? Tá tudo bem? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, Rosa e Nandiele, vocês estão vivas? Na Luísa, eu não uso fralda, eu uso aquela calcinha. Eu acho, para mim, é mais fácil, porque eu dou banho nela no banheiro, então ali eu já visto a calcinha, né? Senão eu teria que trazer pra cama. Ô Marli, aquela calcinha que parece uma fralda? Eu sei qual é. Aí eu acho mais fácil, porque senão eu teria que trazer ela para a cama, né, para pôr fralda. Não, como eu dou banho dela na cadeira no banheiro, aí de lá eu já visto roupa nela, já trago certinho. Aí, além da fralda, eu coloco tapetinho pet, porque às vezes vaza, né? Entendi. Tá. Então, o que é Incoprese? Incoprese incontinência urinária sem fecal. controle. Isso. E a enurese? Incontinência urinária. Isso. E ela se apresenta em quem? Pode se apresentar em quem? Adulto ou em criança. Adolescente e até no idoso, né? Isso. E os idosos a partir de quantos anos? 80. Isso. E ela está ligada a fatores fisiológicos, mas quais os fatores principais? Psicológicos, isso. E a gente pode fazer alguma coisa para minimizar aí os sintomas, ajudar o paciente? Pode. O que a gente pode fazer? Evitar procurar um médico.
Evitar líquidos depois das 6 horas. Isso, procurar um médico, ali mudar a dieta, né, após as 18 horas, utilizar aparelhos eletrônicos e principalmente procurar ajuda médica e psicológica. Tá bom? Bom. Tá bom, meninas? Sim. Bom. Alguma pergunta? Não? Não. Tá bom. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre hiperatividade, ou melhor, a gente vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não tem tarefinha? Eval? Não tem tarefinha desse? Não, só o outro mesmo, a professora. Daí vocês respondam na apostila mesmo as perguntas da página 32. Tá? Depois você manda Vou colocar lá no grupo. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Que é uma doença que afeta aí muitas crianças, tá? Cerca aí de 70 a 80%, uma em cada 20 crianças apresentam esse transtorno. Ele não é um transtorno novo, ele é um transtorno que já apresentou casos clínicos lá em 1902, tá? Mas com o avanço da ciência, avanço de diagnóstico, a gente tem mais aí conhecimento nos dias de hoje. É um assunto bem interessante da gente tratar, tá bom? Tá bom. E o TDAH, gente, é um dos transtornos mais encaminhados para serviços de psiquiatria da infância e adolescência, porque tem apresentado realmente aí, subiu muito os casos de TDAH, tá bom? Tá bom. Nossa, que Brasil desanimado. A Rosa não dá as caras, nem a Nandiele. A Nandiele tá parecendo uma figura bonita ali, ó. Não, mas não é ela aquela ali. Não. Não é. Eles não gostam de ligar a câmera, tá igual a Val, só porque disse que quebrou o dente. Pessoal, então, por hoje é só. Até semana que vem, tá? Melhoras para você, Val. Melhoras para você também, Marli. Obrigada. A professora espera daí o trabalhinho de vocês até a próxima quinta-feira, tá? Tá bom. Até. Boa noite, bom, obrigada. Um beijo, boa noite. Se cuidem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.